Saudações rubro-negras, meu nome é Thiago Caú e aqui a gente fala do Esporte Clube do Recife. Eu tenho aqui 3 nomes que eu acho importantes o esporte tentar sondar na janela de julho, né? A janela vai abrir mais ou menos daqui a um mês e o esporte precisa urgentemente de um volante, principalmente aquele volante que no Brasil a gente chama de número 5, que é aquele primeiro volante que cobre os laterais, que costuma jogar à frente dos zagueiros e que no futebol moderno precisa ter um bom primeiro passe. A gente não está mais nos anos 80 e 90, em que esse volante basicamente só precisava marcar, roubar a bola e entregar para o meia ou para o segundo volante e levar essa bola à frente. Não, no futebol atual a gente precisa ter um volante com forte marcação, mas que saiba jogar. Inverter bolas, ter passes bons curtos, ter passes bons longos, fazer diagonais, às vezes até jogar como um terceiro zagueiro mesmo, recuando e entrando no meio dos zagueiros, coisa que até Felipe faz no esquema e no modelo de jogo de Mariano Souza. Então eu trouxe aqui 3 nomes interessantes que eu acho que poderiam ajudar muito o esporte na sequência da temporada de 24. O primeiro nome que eu acho mais ideal seria Charles, jogador que já passou no Sport em 2019, foi campeão pernambucano, ele subiu com o time para a Série A naquele ano do Sport comandado por Guto Ferreira. Hoje Charles se encontra no Midtjylland da Dinamarca e antes dele ir para o time dinamarquês ele teve uma passagem no Ceará em 2020 e 2021. Então hoje Charles joga no futebol europeu, foi campeão dinamarquês recentemente, joga num clube que faz um trabalho de scouting maravilhoso a nível mundial. São profissionais que captam jogadores jovens do mundo todo, né? Não somente jogadores sul-americanos, para poder vender. Então eu acho que Charles cairia como uma luva nesse modelo de Mariano Souza, por jogar de primeiro e de segundo volante, por ser um volante que tem um ótimo passe, e eu assistindo a alguns vídeos recentes dele, eu vi que ele melhorou muito o seu passe longo, por exemplo, coisa que ele tinha um pouco de dificuldade na passagem dele pelo Sport há 5 anos atrás. Então ele melhorou esse passe longo, ele sempre foi um atleta fisicamente muito acima da média. Como vocês lembram, quando a gente analisava Charles em 2019, quando a gente pegava o mapa de calor dele, era impressionante, porque naquela faixa do meio campo ali, estava muito vermelho. Quando a gente analisava Charles no seu mapa de calor, a gente via muitos pontos vermelhos. Ele basicamente cobria o lateral esquerdo, o lateral direito, aparecia na frente para fazer alguns gols, ele carregava essa bola desde lá de trás, ele ajudava a zaga também, ele tinha um bom poder de recuperação. Então Charles é um volante que a gente chama no futebol atual de todo campista, né? Ele percorre todas as zonas do campo, utilizando desarmes, que defensivamente é a sua principal característica, mas ele também sabe jogar com a bola no pé. E mais uma coisa, ele pode jogar de 5, de 8 e até como um terceiro homem de meio campo. Então Charles seria o nome que eu daria prioridade para trazer em julho. O segundo nome é Archibald, ele joga no Melgar do Peru, tem 29 anos, é um jogador alto, 1,83 m de altura e ele é um dos melhores jogadores do Melgar. É um jogador muito versátil e nas características ele lembra muito Fabrício Domingues, porque ele pode jogar como esse volante que a gente está falando aqui que o esporte precisa, um volante que jogue à frente dos zagueiros, distribua bem esses passes, mas ele pode jogar também como defensor, tanto numa linha de 3 sendo o líbero, né, aquele defensor que fica mais ao meio, como pelo lado esquerdo também, já que ele é canhoto, e ele também pode jogar à frente, como segundo homem de meio campo, se aproximando do último terço, e até numa trinca de meio também, usando aquele esquema 4-3-3, ele pode ser um desses volantes, né, um desses médios mais avançados. E o que mais impressiona em Archibald é que ele é um cara artilheiro, apesar de ser volante. Na Liga Peruana atualmente ele já tem 5 gols, ele é um cara que ganha muitos confrontos, sobretudo pelo alto, mas ele cumpre totalmente essa função que a gente está precisando. Ele recupera boas bolas, ele tem um senso de cobertura muito bom e principalmente os seus passes são maravilhosos no sentido de inversão de bolas e diagonais. Ele faz muito o que Felipe faz no esporte. O problema de Felipe no esporte é sem a bola. Com bola, Felipe é um jogador tecnicamente muito bom. Ele consegue
fazer passes de longa distância, ele bate bem de fora da área, apesar de que nessa temporada ele não vem acertando o alvo, mas Artbound ele é um cara que possui todas essas características e ainda defende melhor que o Felipe, ele recompõe melhor, ele é mais rápido, ele demonstra um senso de raça muito forte também, então ele é um jogador muito importante do Melgar, que eu acho que o Sport, se não conseguir trazer Charles, valia a pena tentar sondar esse jogador para integrar ao modelo de Mariano Souza. E o terceiro nome é Marco Antônio, jogador do Náutico, mas eu creio que Marco Antônio viria para ser um jogador que fizesse parte de um processo de transição. Talvez Marco Antônio não fosse esse jogador ideal para chegar e jogar imediatamente. Esses dois outros jogadores que eu citei aqui anteriormente fariam mais sentido, mas Marco Antônio ainda tem uma idade boa para jogar em um time de Série A se o Sport subir para o ano que vem. É um jogador que joga a Série B tranquilamente, porque é um jogador que joga como primeiro volante, que tem um bom passe, que se aproxima da área do adversário, joga muito bem também numa linha de 3 no meio campo, e é um jogador muito forte fisicamente, que consegue boas bolas recuperadas pelo alto e pelo chão. É um jogador que tem uma boa velocidade para cobrir os laterais, assim como esses outros jogadores que eu citei, e é um jogador que apresenta um poder de recuperação muito bom. Durante o Campeonato Pernambucano e a participação do Náutico na Copa do Nordeste, deu para ver que Marco Antônio tem um poder de recuperação satisfatório quando o Náutico entrava em transição defensiva, por exemplo. Ele é um meia, um volante, né, que tem muita capacidade física para fazer esse trabalho de ir à frente, de voltar. Então, por isso eu acho que ele poderia ser um bom investimento, mais a longo prazo, obviamente, mas eu acho que se o Sport não conseguisse trazer esses dois outros, Marco Antônio seria uma peça aí interessante para o Sport poder trabalhar ele para os próximos anos. Ainda mais que nos últimos jogos ele vem no banco de reservas, né? Eu fico meio sem entender porque Mazzola basicamente modificou a estrutura de meio campo completa do Náutico, então talvez o jogador esteja insatisfeito e uma abordagem de um time da Série B como o Sport pudesse convencê-lo a ir para a Ilha do Retiro, saindo dos aflitos. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se você gosta de conteúdos como esse, aproveite para se inscrever aqui também pelo Esporte Tudo. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes.